Olá, pessoal. Continuamos aqui nossas monitorias aqui da JEC. Dessa vez é a aula de abordagem do paciente com leucopenia ou leucocitose, certo? Então, novamente, eu sou Luiz Eduardo, sou do S6 e vamos... Primeiro uns avisos, né? Essa aula eu tirei basicamente da aula do professor, eu vi ela, e eu fui acrescentando as coisas aos meus slides que eu achei bem importante, né? Que ele comentou e não colocou no slide, por exemplo. E uma aula bem tranquila, é bem de boa, as questões são tranquilas, tem questões no final pra gente resolver e explicar, e eu espero que vocês achem essa experiência proveitosa. Então vamos lá. A gente começa com leucopenia. Como é que a gente define leucopenia? Leucócitos abaixo de 4.000. E isso pode ser causado por algumas coisas que a gente vai definir. Se for poucos neutrófilos, a gente tem neutropenia. Se for poucos linfócitos, a gente tem linfopenia. Se for poucos monócitos, monocitopenia. E basófilos e eosinófilos, eles geralmente já estão baixos, né? E eles não são clinicamente relevantes se estiverem tão baixos. Então a gente não dá nome, é nulo. Espero que eu não esteja indo muito rápido, né? Mas qualquer coisa vocês vão ajustando aí com a velocidade do vídeo e tudo mais. Que é uma limitação, né, dessas aulas online, que não dá pra ver a resposta, mas espero que esteja tudo ok no ritmo. Então vamos lá, o que é neutropenia? A gente vai ter a classificação, que vai ser ela leve, que é abaixo de 1.500 a 1.000, que vai ser leve. Moderada vai ser de 1.000 a 500. E a grave, que vai ser abaixo de 500. Tem que saber disso? É bom saber. Mas não é tão cobrado no sentido de que, tipo, ele vai cobrar esses valores. Talvez ele cobre, na verdade, mas eu não acho muito provável. Mas se puder, decorem. Mas o que realmente tem que saber aqui é a grave. Tem que saber que a grave é abaixo de 500, porque isso tem relevância no que a gente vai comentar aqui. Eu vou comentar depois, certo? E tem alguns mecanismos, que são quais? A produção reduzida na medula óssea, que causa neutropenia, destruição aumentada no sangue periférico também, e por último, a distribuição adequada, que eu já comento o que é. Produção reduzida, o primeiro mecanismo. Tem algumas coisas que causam isso. A gente começa com as infecções, né, que são essas aqui, leishmaniose, HIV, EBV e citomegalovírus. A leishmaniose, eu coloquei aqui as explicações, não precisa saber, tá? Mas eu coloquei para caso ajude a lembrar que isso causa produção reduzida. Aí a leishmaniose, por quê? Porque ela invade a medula óssea, causa infiltração. Isso reduz o espaço hematopoético, causa produção reduzida. HIV, dá pra meio que lembrar que isso causaria neutropenia, né? Ela infecta as células tronco hematopoéticas e causa constantes infecções oportunistas. As outras duas são um pouco menos intuitivas, mas tem as explicações aqui. O EBV, que vai suprimir a medula óssea temporariamente. E o citomegalovírus, ele infecta os precursores, né, dos neutrófilos. Isso causa produção reduzida. Agora os fármacos. Muito importante, quimioterapia. Isso é até uma questão de hematopoese, né? Que faz quando tem em pacientes quimioterápicos, né? Que em terapia quimioterápica que tá com neutropenia, você faz o G-CSF exógeno. No caso, só relembrando que a quimioterapia causa neutropenia. Mas também a clozapina, que é um antipsicótico, se não me engano, e alguns antibióticos. Outro mecanismo é o carencial, né? Que é a deficiência de B12, que dificulta a síntese de DNA, então dificulta a proliferação do neutrófilo. E o alcoolismo, né? Que ele está associado em si a outras carências, então ele é carencial. Os outros três, né? São neoplasias, leucemias, mieloma múltiplo, metástase. Funcionam semelhante à leishmaniose, elas podem ocupar o espaço medular, diminuir a hematopoese, a área de hematopoese. E tem a neutropenia congênita, a pessoa nasce assim,
Diferentemente de outra que eu vou comentar, a neutropenia congênita, ela pode ser patológica, né? Ela tem um número total de neutrófilos reduzido. Então, você diferencia de outra que eu vou falar já já, assim, que é a neutropenia constitucional. Mas a congênita, ela tem um número total reduzido, a pessoa nasce assim. E a aplasia medular parecida, mas pode causar, né, como esperado, uma pancitopenia. Segundo mecanismo, destruição aumentada. Tem três que ele comentou, três mecanismos. O mecanismo autoimune, que é bem direto, na verdade, né? Os anticorpos atacam os neutrófilos, e esses anticorpos podem vir de algumas doenças, como lúpus e esclerose sistêmica. Então, é meio que só lembrar desses aí. Infecções virais. A presença de anticorpos é parecido com autoimune. A presença de anticorpos produzidos contra o vírus, né, que vão atacar os neutrófilos. Só que agora por reação cruzada. Como assim? Eu não sei se vocês já viram reação cruzada, mas o que acontece na reação cruzada, por exemplo, eu vou produzir anticorpos contra o vírus, né, que vai atacar os vírus. Mas agora eu tenho outro componente no meu corpo, no caso os neutrófilos, que podem ser parecidos molecularmente com esse vírus. Então esses anticorpos começam a atacar os neutrófilos, certo? Isso é reação cruzada. Isso tem muitas outras patologias, tem como doença celíaca. Então isso aqui vai voltar, inclusive esse semestre. E hiperesplanismo, né? Que como já deve ter sido comentado com vocês, o baço, né? Que é o hiperesplanismo, é o aumento da atividade do baço, que é diferente de esplenomegalia, né? Esplenomegalia é o tamanho e hiperesplanismo é a função. Mas geralmente estão associados. Ele tem a função de hemocaterese, né? Que é a reciclagem das células sanguíneas. Quando uma célula está senescente, por exemplo, ele vai lá e recicla ela. Quando essa função está aumentada, ele está reciclando demais e está destruindo o número total saudável, né, de neutrófilos. Pode causar uma neutropenia. E o último mecanismo, que é a distribuição inadequada, seria o exemplo que é o mais comum, que é a neutropenia constitucional. O que seria essa distribuição inadequada? É uma distribuição inadequada entre a medula óssea e o sangue periférico. Então eu tenho... O que acontece aqui? Eu tenho um número total de neutrófilos ok, tudo saudável, mas esses neutrófilos, eles permanecem na medula óssea, alguns. Então, quando você faz o hemograma, aparece uma neutropenia. Mas esse paciente vai ser diferente clinicamente, por quê? Porque ele tem uma quantidade total saudável, mas clinicamente ele não vai ter infecções muito relevantes, não vai ter sepse nem internação, geralmente, né? Só se for uma infecção muito grave. Mas se for para a questão, não vai ter. Ele vai ser um paciente estável. E vai ser um paciente que tem isso a longa data. Ele não começou assim do nada. Ele tem isso há muito tempo. Não, talvez não sempre, mas há muito tempo. E você vai saber disso ele vai dizer, doutor, tem hemogramas aqui passados e sempre deu neutropenia, mas eu nunca tive nenhuma internação, pego virose de vez em quando, mas nunca é grave. Seria esse quadro de paciente. Então, como eu já estava comentando, né? Ele lida bem com infecções, não tem gravidade. A neutropenia não vai ser grave, ela é leve a moderada. Por isso que aqui é relevante saber o que é uma neutropenia grave, que ela é abaixo de 500. Se for abaixo de 500, neutropenia grave não pode ser neutropenia constitucional. E pode ter um padrão oscilante, né? O que seria esse padrão oscilante? Que caracteriza uma doença benigna. O padrão oscilante... não sei se dá pra ouvir, meus cachorros estão latindo, perdão. O padrão oscilante, como eu estava dizendo, é o seguinte. Tem vários hemogramas, e nesses hemogramas, alguns têm neutrófilos altos, alguns têm neutrófilos baixos, né? No caso, talvez não altos, talvez maiores.
E como vai oscilando assim, isso é característico de um padrão benigno. E pode ser característico de neutropenia constitucional também. E aí, sinais de alarme, né? A alerta que ele deu, você sempre vai comparar com hemogramas antigos, quando você avaliar a neutropenia. E os sinais de alarme são uma neutropenia nova, que surgiu do nada, isso é clinicamente relevante, tem que investigar. A associação com anemia e ou plaquetopenia aponta para um problema na medula óssea. Uma neutropenia grave é relevante, especialmente se ela tiver febre. E a presença de blastos, que aponta para leucemia aguda. Esses sinais de alarme é para você ter uma atenção a mais ao paciente e você pode justificar com esses sinais de alarme um mielograma, que eu já vou comentar. Então, como a revisão agora, como é que você avalia o paciente? Você vai ver se tem presença de febre ou sintomas virais, certo? Aí você pensa nas doenças citomegalovírus, HIV e tudo mais. Sintomas constitucionais, perda de peso e fadiga, você pensa em alguma neoplasia, no caso pode ser uma leucemia. Medicamentos, quimioterapia principalmente, mas também a clozapina e alguns antibióticos. A doença autoimune, tem várias, mas um padrão bem geral, bem inespecífico, né, que vocês podem decorar para... Já que vocês não tiverem reumata ainda, pode parecer um pouco estranho, mas o que é um padrão inespecífico, né, para uma doença autoimune? A poliartrite, lesões cutâneas e aftas orais, certo? Isso aponta para uma doença autoimune, né? Que, como a gente viu, tem um mecanismo de destruição aumentado. E fatores de risco para causas carenciais, como a bariátrica, né? E também uma esplenomegalia se tiver uma hemocaterese aumentada. Agora, laboratorial imagem. Hemograma completo é o básico. Você também pode pedir o esfregaço, né? Que vai vir com... Se tiver com blastos, você pode pensar em leucemia aguda. E se tiver alterações displásicas, como o próprio nome diz, vai apontar para uma síndrome mielodisplásica. Sorologias, você pede HIV, citomegalovírus e EBV, certo? Provas inflamatórias de autoimunidade tem o PCR, e para autoimunidade tem o FAN e o fator reumatoide. Ultrassom abdominal para avaliar a esplenomegalia. E o mielograma vai ser para as neutropenias com sinais de alarme ou sem causa aparente. Ou se você insiste suspeitar de uma causa primária, né, com a pancitopenia, coisas assim. Aí outros tipos de leucopenia que não vão ter tanto peso quanto a neutropenia, que ele comentou por 20 slides, mas elas existem, são a linfopenia e a monocitopenia. Ambas são associadas a quadros reacionais, geralmente, né, não é consequência de uma doença hematológica. E a linfopenia, por exemplo, se relaciona a doenças virais e autoimunes. Isso pode ser também... HIV você vai pensar em neutropenia, né, para a prova. Mas também pode ser HIV isso aqui. Imunocitopenia, você pensa em causas infecciosas. Ficou bem inespecífico, mas também porque ele não comentou quase nada disso. Então, eu não colocaria tanto peso. Agora, leucocitose. A gente vai definir leucocitose com leucócitos acima de 11.000. E isso pode ser caracterizado por algumas coisas. Se for muitos neutrófilos que causam essa leucocitose, você tem neutrofilia. Se for por linfócitos, você tem linfocitose, monócitos, monocitose, basófilos, basofilia, que a gente não vai comentar porque não é muito clinicamente relevante, e eosinófilos, que agora sim é muito importante, é a eosinofilia. E aí a leucocitose pode ser primária, por problema na medula óssea, doença hematológica, ou secundária, que é a maioria, né, que é causada em reação a algo que não é uma doença hematológica. E a gente começa com a neutrofilia. O principal aqui vai ser a infecção bacteriana, né, que, como a gente viu na aula de hematopoese, os neutrófilos combatem infecções bacterianas, né, e fúngicas. Então, essas infecções vão provavelmente aumentar a neutrofilia, vão explicar porque o paciente tem neutrofilia. Outras causas: o estresse fisiológico, como o trauma, o grande queimado e também o tabagismo.
Ambos aumentam a inflamação e por isso aumentam interleucinas, certo? E como a gente viu na aula de hematopoese, algumas interleucinas elas estimulam o GCSF endógeno, né? E isso produz mais neutrófilos. Medicamentos, muito importante porque ele citou por nome alguns, né? Que no caso os corticoides, dexametasona e prednisona, todo mundo já deve ter ouvido falar. Hidrocortisona também. Podem causar uma neutrofilia, juntamente com lítio, que é um regulador de humor, acho que é para bipolar, e GCSF, certo? Que no caso é exógeno, que a gente usa para paciente que vai fazer quimioterapia para evitar uma neutropenia, mas no caso pode causar neutrofilia, né? E uma causa primária disso, que vem da hematologia, seria a leucemia mieloide crônica, LMC. Alguns mecanismos, né, da linfocitose agora. A linfocitose, ela vai estar associada a infecções virais. Os linfócitos em si são mais utilizados para combater infecções virais. Então, é intuitivo, né, que eles aumentariam infecções virais. E no caso, a gente dá o exemplo da mononucleose infecciosa, que é o mais associado a essa linfocitose, né? Ele tem uma linfocitose mais acentuada. Que no caso, eu coloquei aqui a imagem, que a mononucleose infecciosa, ela causa essa faringoamigdalite, certo? Vocês vão ver isso aqui esse semestre também, então tá aí um pouquinho do spoiler, né? Inclusive, quem vai dar essa aula é meu vizinho, então boa sorte. O nome dele é João Chimenez. Vocês vão entender por quê. Voltando, pós-esplanectomia também é uma causa de linfocitose. Porque o baço ele tem uma função de reciclar as células, né? Hemocaterese. Então, se ele estiver ausente, vai ter um aumento porque as células não estão sendo destruídas, não estão sendo recicladas. Então, pode ter uma linfocitose. E uma causa primária seria a LLC, a leucemia linfóide crônica. Monocitose, agora. Parecido com neutrofilia, vai ser infecções virais ou bacterianas, né? É como se fosse a fusão, né, de linfocitose com neutrofilia, no caso das causas, né? Que é viral e bacteriana. Mas a gente dá o exemplo aqui de tuberculose, para monocitose. Outras causas, doenças autoimunes, medicamentos como corticoides, lembre daqueles que eu falei, dexametasona, prednisona, hidrocortisona. E uma causa primária é LMC, né? Leucemia mieloide crônica. Eu tô passando um pouco rápido, mas é porque ele em si não comentou muito. E eu não vou comentar muito algo que ele não comentou, porque talvez perca um pouco o foco do que ele queria focar. Então, meio que essa parte ficou meio como decoreba, infelizmente. Eosinofilia, agora sim é muito importante. E fácil. Por quê? Eosinofilia, os eosinófilos, o que é que eles fazem? Né? Eles têm uma ação antihistamínica, né? Eles combatem a ação das alergias. Então, quando tem um quadro alérgico, eles aumentam. E eles aumentam em parasitoses. Então, o que é que vai ter a eosinofilia? Quadros alérgicos. Aí, umas doenças possíveis são asma, dermatite atópica e rinite alérgica. E as três geralmente vêm associadas, pode ter as três juntas. E então, o paciente com esses sintomas pode ter eosinofilia. Ou um paciente com parasitose pode ter eosinofilia também. Você pensa nessas duas coisas quando você tem eosinofilia. E causas primárias, síndrome eosinofílica, que eu não daria muita atenção porque é bem raro. Agora a revisão, né? A investigação clínica, você vai procurar febre ou sintomas virais, no caso apontaria para uma linfocitose. Sintomas constitucionais, como perda de peso e fadiga, você pensa em neoplasias novamente. História medicamentosa, aqui você vai procurar a presença de corticoides, como, de novo, dexametasona, prednisona e hidrocortisona, lítio e GCSF, no caso exógeno agora. Sintomas alérgicos, além de diarreia e estigma de parasitose, você aponta para eosinofilia. E esplenomegalia está associada a várias coisas, mas eu coloquei o exemplo de leucemia. Investigação laboratorial agora. O hemograma é o básico.
E se tiver com um esfregaço também, a presença de blastos novamente aponta para leucemia aguda. Aí também você pode fazer sorologias, sorologias e pesquisar tuberculose, né? Vocês vão estudar depois como é que pesquisa tuberculose, não tem que saber agora. Parasitológico de fezes para eosinofilia e um ultrassom abdominal para esplenomegalia. E agora o mielograma, né, no laboratorial. Você vai só fazer, se você só faz ele se tiver suspeita de uma causa primária, certo? E como é que você vai suspeitar? Com sinais de alerta. Uma leucocitose acima de 30.000, então bem clinicamente relevante, e ou persistente sem causa clara, lembrem disso. Associação com anemia e plaquetopenia, você pensa em algum problema na medula, na hematopoese. E a presença de blastos em sangue periférico aponta para leucemia, e isso também pode justificar um mielograma. Certo. Primeira questão. Paciente do sexo feminino, 23 anos de idade, comparece com 6 dias de febre e odinofagia e adinamia, certo? Fez uso de antibiótico, amoxicilina e corticosteroide, prednisona, por conta própria sem melhora. Nega história pessoal familiar relevante, nega uso de medicações. No exame físico, a única coisa importante é que está com a orofaringe hiperemiada e placas acinzentadas. A ausculta está sem alterações. E o estado geral está regular. Vamos ver o hemograma. Tá com 13,2 de hemoglobina, tá ok. Leucócitos 13.500, está aumentado. Vamos ver por quê. Neutrófilos 7.200 tanto, tá ok. Linfócitos está aumentado, então linfocitopenia. Linfocitose. Com 8% de linfócitos atípicos, eosinófilos 80, tá ok. Basófilos não importa, mas tá ok. Monócitos tá ok. E plaquetas tá ok. Proteína C reativa tá aumentada, que indica um quadro infeccioso ativo, certo? Então o que é que a gente tem? A gente tem uma linfocitose com PCR, então quadro infeccioso ativo, e de exame físico tá com uma odinofagia e uma adinamia, certo? Que não melhorou com antibiótico nem corticoide. Então o que é que a gente tem, galera? A linfocitose, ela aumenta por quê? O que é que causa linfocitose? Isolada, né? Nós temos como principal causador uma infecção viral. Cabe, porque ele está com PCR aumentado, então processo infeccioso ativo, está com linfocitose, e ainda mais com sintomas, que é de uma doença específica que ele comentou na aula, certo? Que eu já falo qual é. Então, ele quer o achado laboratorial, a hipótese e a conduta. Vamos ver. E tem a linfocitose? Sim. Uso de aí o que causou, né? Foi por causa do uso de antibiótico? Não. Ele meio que já estava com o quadro, começou antibiótico. E assim, galera, o antibiótico não é um causador de linfocitose, ele é um causador de neutropenia, certo, galera? Então seria bem diferente. Linfocitose e linfocitose ou leucemia linfóide crônica? Não, porque teria pelo menos a presença de blastos, estaria com o estado geral comprometido, perda de peso, fadiga, e não caberia aqui. Neutrofilia, não tem neutrofilia, tá com os neutrófilos, cadê? Tá ok, tá com 7.000 e tantos. E até 7.800. Linfocitose, infecção viral, mononucleose infecciosa, com certeza. Inclusive, deixa eu pegar aqui. Linfocitose, ó. Ele tá com odinofagia, né? Então tá aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma faringoamigdalite, que é bem clássico, né, de poder causar odinofagia, certo? Então, linfocitose, infecção com mononucleose infecciosa, faz sentido. Suspensão do antibiótico e prescrição de medicamentos sintomáticos, sim. Por quê, galera? Vocês não viram isso ainda, vocês vão ver já já. Mas, o antibiótico não vai ajudar num quadro viral. E medicamentos sintomáticos, sim, porque a mononucleose, como vocês vão ver, não tem um tratamento
Ah, faz esse remédio. É um negócio que você tem que esperar passar com sintomáticos mesmo e evitar contato com outras pessoas, certo? Então esse é o item correto. E monocitopenia não faz sentido, porque monócitos estão ok, certo? Aí. Certo, galera. Segunda questão. Paciente do sexo feminino, 48 anos de idade, comparece com 10 dias de fadiga importante e surgimento de equimoses difusas. Relata quadro febril iniciado a 24 horas, nega dispneia, tosse, dor abdominal, sintomas urinários. De acidentes patológicos, né, tem lúpus e está em uso de hidroxicloroquina, que é um tratamento para lúpus. De exame físico, tem equimose, membros superiores, inferiores e tronco, além de temperatura de 39,1. Aí tá aqui o hemograma. Tem hemoglobina de 8,5, tá baixo. Leucócitos de 17.200, então leucocitose, vamos ver por quê. Neutrófilos 350, opa, tá baixo. Não é só uma neutropenia, uma neutropenia grave, que é o que? É um sinal de alerta, de alarme. Então, isso aqui em si justificaria um mielograma, certo? E a gente tem que ter mais atenção a esse paciente. Vamos continuar. Linfócitos 6.100 estão aumentados, então linfocitopenia também. Linfocitose, perdão. Eosinófilos 250 tá ok, basófilos também, monócitos estão ok. Que aí ele fala que tem outras células descritas como células de moderado tamanho, alta relação de núcleo citoplasma, citoplasma basofílico, agranular, núcleo com cromatina frouxa e sombra de nucleolos. Isso aqui é um jeito bem longo de falar que tem blastos. E sem blastos a gente pensa em quê? Leucemia, certo? E por último, plaqueta de 29.000, que está abaixo, plaquetopenia, que também explica as equimoses. Então vamos lá. Ele pede os achados laboratoriais, que é uma leucocitose com neutropenia e linfocitose, certo? Linfocitose. E aí vamos lá. Ele pede também a conduta. Aí o que a gente tem aqui, galera? No caso, como tem a presença de blastos, ela tem febre. Ela não falou perda de peso, que eu esperaria, mas não é regra, né? Ela tá com um quadro febril 24 horas. Tá com fadiga, que é um sintoma constitucional, então aponta também para leucemia, pelo menos um câncer. Claro que isso aqui até então tá meio. Tá, tipo, a fadiga combinada com 24 horas de febre é um pouco não tão acusante, mas é suspeito. E quando você combina com um hemograma que tem uma neutropenia grave e uma linfocitose, você pode já, e blastos, né, que é o principal, você já pode associar a leucemia, certo? Então você vai investigar com o quê? Um mielograma. Além disso, não sei se eu comentei nessa aula, mas na gematopoese, pelo menos, os neutrófilos, a neutropenia de grave, né? Ela é uma emergência médica. Porque o paciente pode infectar facilmente e pode até morrer por causa disso, porque ele está muito imunossuprimido. Então isso aqui a gente tem que internar, certo? Então vamos para as alternativas. Leucocitose e neutropenia secundária a quadro infeccioso. Quando você olha só para linfocitose, você pensa que talvez seja uma virose, né? Mas quando você associa a blastos, principalmente, e esse quadro de sintomas constitucionais, de fadiga e febre, você já não acha muito consistente. Item B, leucocitose e neutropenia com sinal de alarme, sim. Tem dois, inclusive, eu não comentei, né? Tem neutropenia grave, de abaixo de 500, e tem acometimento de outras linhagens, tem plaquetopenia e tem uma anemia, certo? Então é uma emergência. Tem que fazer o mielograma, tá aqui na questão. Eu nem estava apresentando, né? Perdão. Deixa eu apresentar aqui. Pronto. Tá aqui no mielograma.
E tem que ser internação hospitalar, porque é uma emergência. Neutropenia grave é uma emergência. Leucocitose por linfocitose, sim, além de neutropenia, sim. E infecção viral, de novo, você pensaria com a linfocitose, né? Mas tem esses outros sintomas e os blastos, que ajudam a diferenciar. Leucocitose por linfocitose, além de neutropenia, achados possivelmente associados à doença autoimune em atividade? Não. Ela tem lúpus, mas está controlada, porque ela não tem nenhum sintoma característico de doença autoimune, como no caso do lúpus, né? Você não sabe, mas não tem obrigação de saber, mas tem um racho malar, poderia ter uma poliartrite, aftas orais, essas coisas não tem. Peraí. E leucocitose com sinal de alarme, sim. Ele fala a mesma coisa do B, mas ele fala que tem que ser retorno ambulatorial, que não é. Isso aqui é uma emergência, tem que internar, tá bom? Então item certo é item B. Aí, última questão. É um paciente que está de 39 anos e foi encaminhado com exames pré-operatórios para hernia inguinal. Ele teve um episódio isolado de febril há 3 meses, então já faz um tempo, e foi associado a dor muscular e coriza, com resolução espontânea. O que é que seria isso? Isso provavelmente parece uma virose, né? Algo bem comum, bem específico, e que se resolveu sozinho. Nega histórico médico prévio relevante, e ele tem um etilismo clinicamente significativo, mas não absurdo, digamos assim. Aí o hemograma, né? Nós temos 15,6 de hemoglobina, tá ok. Leucócitos está com a leucocitopenia, então vamos investigar por quê. Neutrófilos 1190 estão baixos, né? Não tão, então é uma neutropenia leve, de 1.500 a 1.000, né? E linfócitos, o resto aqui parece estar ok, né? A única coisa é que ele falou no final que tem sorologias para CMV, EBV, toxoplasmose, HIV e hepatites não reagentes. Então o paciente está ok, tá tudo bem com ele. Ele está com a neutropenia. Aí você fala, mas ele não teve uma virose, não teve um quadro febril? Bom, foi uma virose que se resolveu sozinha, né? E não foi nenhum quadro grave, tipo, é algo que é bem comum e não necessariamente indica uma imunossupressão, né? Uma imunossupressão significativa. Então vamos para as respostas. A gente tem ele quer os achados clínicos laboratoriais com a hipótese diagnóstica e a conduta, que nem as outras, né? Então a gente tem o que? Neutropenia leve, né? Neutropenia leve associada a quadro infeccioso prévio recente? Não. Isso aqui faz 3 meses, isso aqui é crônico. No caso, seria crônico se fosse persistente, né? Mas recente não é. Então não tem nada a ver com quadro infeccioso. Neutropenia congênito familiar. Neutropenia congênito familiar é parecido, né, com a resposta, porém teria uma repercussão clínica significativa. E ele teria isso desde que ele nasceu, teria infecções assim desde que ele nasceu. E isso não é o caso, né? Ele não tem nenhum histórico prévio relevante. Então a gente já anula. Neutropenia grave com sinal de alarme? Não. Não tem nenhum sinal de alarme, não é nem a grave, é leve. Neutropenia constitucional? Parece, né? Ele só teve uma virose, resolveu sozinho. Neutropenia leve, parece. Orientar o paciente a trazer hemogramas antigos, sim, com certeza, para a gente pelo menos confirmar, né, que tá com isso há um tempo e não é neutropenia nova. E ele continua aqui com acompanhamento, né? Que é normal. Neutropenia associada a etilismo crônico. De fato, o etilismo crônico pode estar associado a causas carenciais, né? Mas ele não está com repercussão clínica, de novo, ele está um paciente saudável. Então a gente não vai pensar em uma causa grave, a gente vai pensar na neutropenia constitucional, que tem uma neutropenia leve, ou pelo menos até moderada, mas não tem nenhuma repercussão clínica, ele é saudável, certo? Então a resposta é neutropenia constitucional. E. Sim, né? Tá aqui, ó. E é isso, galera. Eu espero ter ajudado.
Eu acho que é uma aula bem tranquila, qualquer coisa, vocês mandam mensagem pro meu número ou eu tento tirar a dúvida de vocês, tá certo? Espero que você tenha aproveitado a aula e espero que vocês vão bem na sua prova, certo? O S3 é um semestre muito bom e eu espero que dê tudo certo, galera. Obrigado.